Deus seja louvado pela vida de cada visitante aqui presente, cada irmão, cada irmã. E hoje nós estamos enfrentando um probleminha, irmãos, com a nossa transmissão. Estamos investigando, né, para descobrir o que pode estar acontecendo. Mas se Deus quiser, no domingo estará resolvida essa questão. Então hoje, por enquanto, ainda não teremos a transmissão, tá bom? Convido a igreja que se coloque de pé. E nós estaremos lendo de maneira responsiva. Nosso irmão seminarista Lucas vai nos ajudar de maneira responsiva. O Salmo de número 113. Salmo de número 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor, é o título desta passagem. A igreja pode acompanhar o seminarista. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Ainda de pé, estaremos adorando a Deus, entoando o hino 351. Belas palavras de vida. Ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são, essas palavras de vida, que alegre são, essas palavras de vida. Só
ainda de pé, nós estaremos orando. Deus abençoe Nilete, Eurídice. Eu vou pedir nossa irmã para orar. Pode orar aí mesmo, Vilma, porque nós não estamos tendo a transmissão. Nossa irmã Vilma, por favor, nos eleve a Deus em oração. Amém. 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 A igreja pode assentar, por favor. Ok. Antes de passarmos a palavra ao nosso irmão Lucas, nós vamos deixar aqui alguns recados para a igreja, alguns avisos, né, alguns lembretes para a igreja. Irmãos, lembrando aqui daqueles irmãos para os quais nós estamos orando, não é? E graças a Deus alguns irmãos estão melhorando, outros continuam, né, carentes aí da graça de Deus, das orações dos irmãos. Nosso irmão Enéas continua lá com o Edmilson, não é isso? Está internado ainda, não está, né? Está internado em Colatina, é o Edmilson. O seu Antônio, pai da Soninha, já está em casa, viu, irmão? Só dando aqui um feedback para a igreja aqui, a igreja está orando, né? Então é bom a gente informar, já está em casa. O senhor Francisco e Lauro, está melhor do que nós, né? Graças a Deus, né? Hoje eu brinquei lá com o Romilson, você está andando já, resolvendo as coisas, fazendo o cafezinho dele. Louvado seja Deus por isso, né? Deus abençoe nosso irmão Francisco. Tairone está em casa, está recuperando bem também, graças a Deus. O senhor José Nonato é o pai da Arlete, também está em casa, está passando bem, não é? Os pais da Lucimar continuam também na mesma situação, carentes aí da graça de Deus, do conforto da família, né? E os nossos irmãos, o irmão do Laércio, né, Laércio, também, graças a Deus, está sob controle, né? E as famílias enlutadas, né? Vinícius Lage e a nossa irmã Gisélia. Continuemos a orar por essas famílias enlutadas. A Rosário também, é isso mesmo, a Rosário também, né? Agora, irmãos, é um pouquinho diferente os avisos. Continuemos a orar pelas festas do pastor, né? O pastor encontra-se de férias, ele, o José Paulo. A UCP tem a programação que sábado que vem, o Romilson pediu para estar confirmando que este aviso, né? Então, aos pais que têm as crianças, ficam atentos aí com relação a esta atividade. E o Rêmata, o Instituto Bíblico Rêmata, mais um evento aí, 18 a 20 de agosto, aqui na igreja. Reverendo Alberto Filho estará conosco, se assim Deus permitir. Irmãos, fechando aqui, outro aviso aqui, um lembrete para a igreja, com relação à Assembleia, convocada pelo Conselho, né? Convocada pelo Conselho, agendada para domingo que vem, se assim Deus permitir, domingo que vem, dia 17, 9 horas, e nossa igreja conta, né? Nós contamos com a presença de todos os membros comungantes da igreja para a realização dessa Assembleia. E o assunto já foi bem informado para a igreja, né? Que é a eleição pastoral. Então, irmãos, continue orando por essa Assembleia, né? Até domingo, e no domingo continue em oração durante todo o processo da Assembleia, para que Deus, com certeza, Deus irá fazer a vontade dele, né? Instrumentalizando cada membro que estará neste processo de Assembleia, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando o pastor Paulo, conselho dessa igreja, para que tudo que for feito aqui possa redundar em glórias ao Senhor, né? E bênçãos para a vida desta comunidade aqui no Iguaçu, tá bom? Qualquer dúvida, procure um dos presbíteros aí sobre isso para tirar a sua dúvida. Vilma.
Ah, ok. Qual que é o nome dele? José. José, lá de São João do Mantenino, irmão do Fidelcino. E encontra-se em tratamento de saúde, então a nossa irmã Vilma pede que a igreja esteja orando por ele. Tá bom? Seminarista Lucas, está com a palavra, então. Irmãos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias aí. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nosso texto para meditação aqui é o capítulo de número 3, versos de 10 a 13. Mas eu gostaria de fazer posteriormente algumas outras leituras com os irmãos que vão nos auxiliar aqui com o fim de nos contextualizarem aqui diante do conteúdo desta carta de Paulo, deste trecho desta carta de Paulo a Timóteo. Nosso texto base, capítulo 3, versos 10 a 13, de 2 Timóteo, diz assim, a palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora, com a sua Bíblia aberta aí mesmo, no capítulo de número 3, nós vamos ler os versos anteriores, versos de 1 a 9, mas para essa leitura eu quero contar com os irmãos. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos leiam o segundo e assim sucessivamente. Vamos fazer de maneira alternada. Capítulo 3, versos de 1 a 9. Diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. A gente vai parar por aqui. À medida que nós formos estudando, a gente vai visitar alguns textos, se o tempo não ficar engasgado demais, né? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui nesta quarta para estudá-la, para meditar nas Tuas palavras. Queremos rogar ao Senhor aqui que nos conceda, por misericórdia e graça da parte do Senhor, a bênção da ação poderosa do Teu Santo Espírito, que nos confirma estas verdades na mente e no coração, produzindo em nós transformações.
poderosas da parte do Senhor. Sê conosco neste tempo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia também dos meus irmãos. Ó Deus, não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo a graça do Senhor que fora manifesta na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de quem nós oramos e em quem nós confiamos. Amém. Irmãos, eu já tive algumas oportunidades de, com os irmãos aqui na quarta-feira, meditar a respeito do conteúdo destas cartas, que são as chamadas cartas pastorais. São as cartas do apóstolo Paulo, destinadas a Timóteo e também a Tito, né? Portanto, essas três cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E, em especial, esta lição é a última lição pela qual nós passamos com a mocidade, mas eu quero mudar aqui um pouco a ênfase e algumas das aplicações, porque eu acho que esta é uma importante lição para nós, como cristãos, tendo em vista que a realidade do nosso testemunho é uma realidade em que as cicatrizes, elas são o preço que todo crente ele paga por sua lealdade a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no verso de número 12 que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Entretanto, a gente sabe que o conteúdo dessas cartas pastorais, ele é um conteúdo direcionado a uma pessoa especificamente. Obviamente, muito do que vem a ser tratado nestas cartas deveria ser repassado para as comunidades, deveria ser ensinado às igrejas posteriormente, mas o fato é que Paulo tem uma mensagem pessoal para os receptores deste documento. É o caso dessa carta a Timóteo. E a gente sabe um pouco acerca de qual é a realidade de Timóteo. Timóteo é um discípulo de Paulo, um filho na fé do apóstolo Paulo, que estava trabalhando na igreja de Éfeso, por designação do próprio apóstolo Paulo, que o havia mandado para lá. Na primeira carta, o apóstolo Paulo escreve para que ele lide com problemas dentro da comunidade efésia, dentro da igreja de Éfeso, problemas esses que dizem respeito à presença de falsos mestres no meio da comunidade. Um falso ensino que estava ali acometendo toda aquela igreja. Problema comum no Novo Testamento, irmãos. Todas as igrejas que vinham surgindo com o trabalho dos apóstolos, aquelas que eram plantadas, que eram fortificadas e fundamentadas no ensino apostólico, que fora o ensino que os apóstolos receberam diretamente de Jesus, elas não demoraram muito a começar a sofrer com perversões deste ensino, com gente travestida de cristão, professando uma fé que na verdade era uma fé falsa, ensinando aquilo que era contrário ao que eles haviam recebido de Cristo Jesus e então haviam repassado para a igreja. Estou me referindo aqui aos apóstolos. Então, Paulo escreve a sua primeira carta e ele escreve para que Timóteo, então, ele saiba como lidar com o problema do falso ensino ali na igreja de Éfeso. Ele vai dar algumas instruções específicas. Timóteo ia precisar organizar algumas igrejas que estavam concentradas em cidades circunvizinhas ali, cidades adjacentes à região de Éfeso, que era uma cidade muito importante. E Timóteo era o responsável não somente pela comunidade de Éfeso, que era uma grande igreja, mas por todas essas igrejas das cidades vizinhas. Ele precisava organizar algumas delas. Por isso a gente vai ver o apóstolo Paulo dando instruções muito específicas a respeito das características que devem apresentar aqueles que se candidatam ao oficialato, ao papel de um bispo, presbítero, diácono. Paulo vai falar com Timóteo na sua primeira carta sobre o proceder correto no culto público, vai dar uma série de instruções. E agora, Paulo volta a escrever agora uma nova carta a Timóteo. Primeiro momento, na primeira carta, Paulo ele manifesta o desejo dele de ir ter, muito em breve, com Timóteo,
de ir vê-lo ali na cidade de Éfeso. Fala a respeito de todo o apreço que ele nutria por seu filho na fé. Estava em uma situação onde ele previa que estava para sair do cárcere em que ele se encontrava, então ele poderia dar prosseguimento a algumas viagens que ele ainda pretendia fazer, ele poderia visitar algumas igrejas que ele ainda desejava visitar, e neste trajeto aí, Paulo queria ir ter com Timóteo. Mas o fato é, não se sabe muito o espaço de tempo entre a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta de Paulo, mas o fato é que o apóstolo Paulo, ele provavelmente, boa parte dos intérpretes mais ortodoxos vão inferir isso a partir do texto da Escritura, mas não existem bases muito claras a esse respeito. Mas é possível que Paulo tenha saído da prisão, e ele declara isso na sua primeira carta a Timóteo, que a expectativa dele é de que ele fosse de fato sair em breve. Ele imaginava que a coisa não estava tão feia assim para ele. E ele possivelmente aqui está em sua segunda prisão em Roma, mas agora o cenário é outro. Paulo ele está no meio do julgamento dele. E agora Paulo ele já sabia que o negócio não estava bonito para o lado dele. Paulo ele escreve esta carta, esta segunda carta a Timóteo, inclusive pedindo para que Timóteo fosse ao encontro dele, porque ele sabia que o tempo dele era chegado. Ele diz no capítulo 1 que ele estava para ser oferecido como oferta de libação. Ele sabia que a hora da morte dele era chegada. E ele tem algumas instruções específicas para Timóteo. Porque Timóteo era um jovem obreiro, e em uma das ocasiões em que eu tive a oportunidade de falar com os irmãos aqui, eu me lembro de explicá-los que o jovem aqui, naqueles tempos antigos, é uma referência a alguém com uma idade entre 30 e 40 anos, e possivelmente Timóteo tinha entre 35 e 40 anos. Portanto, eu ainda sou jovem, irmãos, eu tenho 30 anos, faço 31 semana que vem, sou jovem ainda. E muitos outros aqui. Mas o fato é que ele era um jovem obreiro, na realidade da cultura judaica, que muito havia influenciado ali a igreja cristã em seus primórdios. Era inadmissível que alguém desse início ao ministério antes dos 30 anos, fato comprovado pelo próprio Cristo Jesus, que deu início ao seu ministério aos 30 anos, era a idade mínima para que alguém pudesse exercer a função de um rabino. Mas mesmo entre os 35 e 40 anos, em uma igreja forte, bem estabelecida, plantada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada durante um período de quase 3 anos pelo apóstolo Paulo, não era bem a figura preferida daqueles irmãos, de alguns irmãos ali naquela comunidade, para poder ocupar o papel de liderança. Então, haviam alguns anciãos na igreja, alguns homens mais velhos da liderança, que desconfiavam um pouco da atuação de Timóteo. E na sua primeira carta, Paulo vai falar sobre algumas dificuldades. E aí, a gente estudando um pouco, a gente vai ver que Timóteo ele era muito tímido. Por natureza, ele era um homem mais tímido, fiel, trabalhador, comprometido com o exercício do seu ministério, à luz daquilo que ele havia recebido do próprio apóstolo Paulo, acerca do evangelho, da palavra de Deus e da sã doutrina. Mas o fato é que a timidez dele, muitas vezes, representava aí o seu maior inimigo no exercício do seu ministério. E quando Paulo escreve essa carta aqui, diante da sua morte iminente, ele está preocupado com a igreja, isso é muito significativo para nós. Um homem preso, solitário. Paulo vai fazer menção aqui no primeiro capítulo ao fato de que muitos dos seus companheiros haviam abandonado ele, estava sozinho. Ele recorre a Timóteo para falar assim: Timóteo, quando você vier, cara, traz meus livros, traz uma capa para mim. É nessa situação que o apóstolo Paulo se encontrava. Ele podia estar ali completamente amargurado, mas ele escreve
preocupado com a igreja e preocupado com seu filho na fé. Não fica muito claro para nós à medida que nós lemos aqui, mas o fato é que era possível que Timóteo estivesse fraquejando um pouco. Timóteo estava desanimado. Haviam ali problemas naquela comunidade com os quais Timóteo tinha de lidar que estavam abalando o seu espírito, possivelmente estavam comprometendo o seu trabalho. E então Paulo quer escrever para que Timóteo ele seja novamente reanimado, para que ele reavive o dom que há nele, que ele havia recebido do Senhor, para que então ele possa exercer o seu ministério. E aí nós vamos passar por algumas recomendações, algumas palavras bem diretas do apóstolo Paulo ao seu irmão e filho na fé, até que aqui no capítulo de número 2, a partir do verso 14, Paulo ele vai começar a tratar mais uma vez sobre o problema que estava ali no meio daquela comunidade, problema comum naquele tempo, nas igrejas nas quais o apóstolo Paulo havia trabalhado, o problema do falso ensino e da presença dos falsos mestres. E aí no início do capítulo 3, Paulo ele monta um cenário, ele deixa aqui exposto o cenário em que algumas coisas certamente haveriam de acontecer. É por isso que ele vai dizer no verso 1, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que últimos dias são esses aos quais o apóstolo Paulo se refere? Quando Paulo, ou qualquer outro escritor, aqui no Novo Testamento, ou quando o próprio Cristo Jesus faz menção a últimos tempos, nenhum deles está pensando no período imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo Jesus. Últimos dias não são os dias em que há de se revelar o anticristo, em que nós haveremos de sofrer com a tribulação e em que o Senhor haverá de vir para poder buscar a sua igreja. Os últimos dias são os dias que foram inaugurados com a encarnação de Jesus. Quando Jesus ele vem, ele diz que é chegado o reino de Deus. A vinda de Jesus a este mundo, ela inaugura os últimos dias. Desde então, nós estamos vivendo nesse tempo. Portanto, quando Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Paulo não necessariamente está olhando para o futuro, falando assim, olha, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, vocês vão ter de lidar com essas dificuldades. Não, Paulo está falando sobre o presente. Os últimos dias são os dias nos quais eles estavam vivendo. E aí ele vai traçar uma série de características a respeito de homens que surgiriam nesse último tempo. E aí, à luz de todo o contexto, nós vamos ver que Paulo está se referindo especificamente aos falsos mestres. Todas estas características aqui traçadas por ele dizem respeito aos falsos mestres. E aí, quando nós chegamos ao verso 10, que é o nosso texto para meditação aqui, Paulo está fazendo uso de algo que é muito comum para ele, ao ensinar ali, que é estabelecer um contraste. Então, Paulo delimita aquelas que são as características dos falsos mestres, e agora ele dá início a um contraste. Ele começa, tu, porém, falando com Timóteo, para poder aqui deixar claro para nós que o procedimento de Timóteo era um procedimento que era completamente diferente do procedimento dos falsos mestres. Havia um agudo contraste aqui ao ponto de Paulo exclamar com ênfase isso aqui. Tu, porém. E aí ele vai dizer que Timóteo ele tem seguido de perto o ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as perseguições e os sofrimentos que acompanharam ao apóstolo Paulo. E ele faz menção aqui, no verso de número 11, a 3 cidades especificamente. E por que Paulo, ao fazer
esta menção ao seu próprio testemunho e aos seus sofrimentos, ele menciona especificamente essas 3 cidades. Lá em Atos 14, nós vamos ver que estas são as cidades por onde o apóstolo Paulo passou, e estas foram as cidades visitadas por ele em sua primeira viagem missionária. Listra, especificamente, era a cidade de Timóteo, cidade onde possivelmente, provavelmente, Timóteo ouviu o apóstolo Paulo pela primeira vez, onde ele converteu-se. Embora a sua família o houvesse ensinado desde a infância, houve ali este episódio específico na vida de Timóteo. Então, quando Paulo faz referência aqui a estas cidades, ele está evocando exemplos vívidos na experiência de Timóteo. Quando Paulo está falando sobre perseguições e sofrimento, Paulo está lembrando a Timóteo aqui do episódio onde ele havia sido apedrejado, arrastado para fora da cidade como morto e deixado ali porque o pessoal pensava que ele já tinha morrido, e aquilo era claro, era vívido. Timóteo havia visto aquelas coisas de perto. E ele está trazendo à memória do apóstolo, do jovem Timóteo aqui, todas estas coisas com o fim de fortalecê-lo, com o fim de reavivar o dom de Timóteo. Então, tudo o que o apóstolo Paulo menciona aqui nos versos 10 e 11, tudo o que diz respeito ao ensino e procedimento dele, tudo o que diz respeito à obediência ativa do apóstolo Paulo, Paulo o faz não com o fim de enaltecer as suas próprias condições, de virar para Timóteo e mostrar para Timóteo como ele era muito bom, como ele era o melhor dos crentes. Não, ele estava chamando a atenção à lembrança de Timóteo. Ele falou assim: Timóteo, você me conhece, você caminhou junto comigo. Depois dessa primeira viagem aqui, quando nós vamos para Atos 16, nós vamos ver a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que ele ouve a recomendação de levar com ele um jovem do qual eles haviam ouvido a respeito do procedimento dele em Listra, que é o jovem Timóteo. Havia passado por diversas situações com o apóstolo Paulo. Havia recebido diretamente o ensino da sã doutrina e do evangelho do apóstolo Paulo. Ensino este que o próprio apóstolo recebeu diretamente do Senhor, que fora o Senhor quem o chamou para o exercício do apostolado. Isso aqui é importante para que nós consideremos o fato de que uma das marcas da realidade da nossa fé, uma das marcas de um cristão verdadeiro, é o fato de que ele está centrado, ele recebeu o ensino que é o ensino verdadeiro. E não somente ele recebe esse ensino verdadeiro, como é o caso de Timóteo, como ele também vive neste ensino, segundo este procedimento. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui para Timóteo: olha, Timóteo, em contraste com os nossos oponentes, que ele mencionou nos versos de 1 a 9, em contraste com os nossos oponentes, você sente um profundo e solidário interesse em meu ensino e em minha conduta. E não somente isso, quando Paulo diz que ele tem seguido de perto, é como se Paulo já estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem vivido a essa semelhança. O seu modo de vida, aquilo que você tem ensinado, tudo isso destoa daquelas que são as características dos falsos mestres. Então Paulo está aqui tentando animar o seu jovem filho na fé. E quando ele faz menção especificamente às perseguições e aos sofrimentos sofridos nestas cidades, aqui é como se o apóstolo Paulo ele estivesse olhando retrospectivamente para toda a vida de serviço a Cristo dele, especialmente para a parte em que ele havia começado com sua primeira viagem missionária.
E aí é preciso nós retomarmos aquela lembrança da situação em que o apóstolo Paulo está vivendo, perto de morrer, sozinho. E quando ele menciona isso, ele abre um parênteses aqui e diz, né, exclama, que variadas perseguições tenho suportado. É como se Paulo parasse assim, escrevendo ali sua carta para Timóteo, e ao menos fazer menção a tudo isso, ele revivia aquelas memórias, a lembrança na mente dele. E aí ele vai exclamar, depois de fazer de traçar essa retrospectiva, e quando ele exclama que variadas perseguições tenho suportado, ele vai dizer assim, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia aí em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler esse texto para que nós tenhamos aqui, para que nós possamos ver o tipo de perseguição e sofrimento que o apóstolo Paulo teve de suportar. 2 Coríntios 11, versos de 21 a 33. (11, 21 a 33). Espera aí que eu abri errado aqui, irmãos. Abri em 1 Coríntios. Ah, sim. Agora sim. Diz assim: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes, aqui ele começa a falar sobre os sofrimentos dele. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente e a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Quando Paulo se refere a perseguições e sofrimentos aqui, irmãos, é sobre isso que ele está falando. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E, para isso, o jovem Timóteo, ele não estava surpreso. Timóteo, ele sabia que esta era uma realidade, que a realidade das perseguições, os sofrimentos, era uma realidade comum para todo aquele que vivesse a semelhança de como vivia o apóstolo Paulo e também ele. E aí nós pensamos assim, é uma carta pastoral,
Paulo está escrevendo para um pastor, então é um conteúdo muito específico? Não. Porque tudo aquilo que o Senhor ele exige dos seus filhos, a começar dos seus obreiros, que são aqueles que irão ensinar os seus crentes, que irão alimentar o rebanho de Jesus, isto também o Senhor requer de todos os seus fiéis. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos, não são os pastores, não são os presbíteros, ou somente os diáconos, ou somente os irmãos que trabalham com algum tipo de vínculo empregatício dentro de uma igreja, não são somente os mais conhecidos, não são aqueles que têm uma fé melhor estabelecida somente, não são só aqueles que leem mais a Bíblia e oram mais, todos aqueles que querem, de fato e de verdade, viver piedosamente, haverão de padecer, de sofrer com perseguição, com sofrimentos, assim como estes do apóstolo Paulo, mas não somente como estes. Mas Paulo não escreve isso aqui para poder causar terror em Timóteo, não. Porque o que ele havia mencionado logo acima? Mas de todas estas sofrimentos e perseguições, o Senhor me livrou. E aí nós podemos questionar assim, mas será que livrou de fato? Porque a realidade é que diante da morte iminente, a gente sabe que o apóstolo Paulo de fato morreu, foi decapitado em Roma. Ele morreu algum tempo depois. Não se sabe nem se o seu irmão Timóteo conseguiu ir ao encontro dele. Então, como pode ser que Paulo afirme com tanta certeza que o Senhor o tivera livrado? De fato, o havia livrado, ele estava vivo. Mas ele continuava a padecer perseguição e sofrimento. Irmãos, a realidade é que o Senhor, ele nos livra do sofrimento e ele nos livra muitas vezes até mesmo por meio da morte. Passar pela morte, tendo a consciência de que, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, a consciência de que a morte é o último inimigo que nós haveremos de enfrentar. E diz também o apóstolo Paulo que é o último inimigo que nós haveremos de enfrentar e que nós o haveremos de vencer porque o nosso Senhor já venceu a morte. O Senhor nos livra mesmo por meio da morte. O que Paulo está trazendo à mente de Timóteo aqui é aquele prêmio que não pode ser roubado dos fiéis, dos santos de Deus. É a certeza de que o Senhor o guarda em suas próprias mãos, não há quem possa tirá-los de lá, não há quem possa fazer mal contra eles, nenhuma perseguição ou sofrimento pode fazer com que eles venham a ser separados do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas era preciso que Timóteo tivesse essa consciência de que todo aquele que deseja viver piedosamente vai sofrer perseguições. E esta é uma outra marca, irmãos. Assim como a marca de um verdadeiro cristão é que ele recebe aquele ensino que é o verdadeiro ensino, o evangelho de Jesus Cristo, o ensino e a doutrina dos apóstolos que o receberam diretamente do nosso Senhor. E não somente uma marca destes crentes é que eles recebem este ensino e eles vivem estas verdades, a sua conduta, o seu procedimento é condizente com as verdades que eles professam, mas uma outra marca dos cristãos verdadeiros é que eles padecem de sofrimento e de perseguição. Mas a que tipo de sofrimento nós estamos nos referindo? Quer dizer que todos os crentes, eles necessariamente haverão de passar pelo perigo da morte,
da perseguição, das prisões, nós sabemos que não necessariamente, irmãos, deixa eu só tentar acessar aqui uma fala de João Calvino, comentando esse texto. O negócio bugou aqui. Se não conseguir, o inimigo está furioso, tá vendo, irmãos? Vocês estão vendo a perseguição? Aí, foi. Calvino diz assim: mas pode-se perguntar se todos devem, então, ser mártires, quando nós pensamos sobre sofrimento e perseguição. E ele diz assim: é evidente que tem havido muitas pessoas que jamais sofreram desterro, nem prisão, nem fuga, nem qualquer outro gênero de perseguição. Minha resposta é que Satanás possui mais de um método de perseguir os servos de Cristo, mas é absolutamente necessário que todos eles suportem a hostilidade do mundo, de um modo ou de outro, a fim de que sua fé se exercite e sua constância se comprove. Satanás, que é o perpétuo inimigo de Cristo, jamais deixará que alguém viva sua vida sem algum distúrbio, e haverá sempre pessoas perversas a espetar nossas costelas. De fato, tão pronto um crente mostre sinais de zelo por Deus, a ira de todos os ímpios se acende, e mesmo que não tenham suas espadas desembainhadas, arrojam o seu veneno, ou criticando, ou caluniando, ou provocando distúrbio de um ou de outro modo. Portanto, ainda que não sofram os mesmos ataques e não se envolvam nas mesmas batalhas, eles têm uma só guerra em comum e jamais viverão totalmente em paz ou isentos de perseguição. O que isso significa, irmãos? Significa que talvez muitos de nós, a maioria de nós, ou todos nós, nunca tenhamos de enfrentar eventos especificamente semelhantes ou similares a estes enfrentados pelo apóstolo Paulo. Mas você, quando está no seu trabalho e for pedido a você que faça algo que talvez até mesmo seja um procedimento comum ali no seu ambiente de trabalho, que faça algo que desonra ao Senhor e você prontamente se nega a fazê-lo, cuidando do seu testemunho, permanecendo fiel àquilo que você recebeu do seu Senhor, não espere aplausos não, irmãos. Não espere que o seu patrão vá olhar para você e vai falar assim: esse cara é diferenciado, hein? Ó, tentei enganar ele e o cara é de direito, correto. A realidade é que muitos de nós estamos inseridos em meios onde existem práticas completamente avessas que ferem aqueles princípios de fé que nós professamos. E a realidade triste, irmãos, é que muitos de nós às vezes, nos demos à prática destas coisas, sempre defendendo ali uma separação, né? Pô, mas é meu trabalho, né? Aqui é diferente, preciso entender, se eu não fizer isso, eu perco meu emprego, eu sou mandado embora, eu perco minha renda, eu tenho família, filhos para sustentar. Perseguição, irmãos. Como diz Calvino, o diabo ele tem outras armas, ele tem outras formas de suscitar sofrimento e perseguição sobre os filhos de Deus. Quando nós sofremos com a calúnia, a difamação daqueles que não conhecem, não sabem nada a respeito daquilo que é o conteúdo de fato da nossa fé, mas que constantemente nos acusam de ser aquilo que de fato nós não somos. Também perseguição, difamação. Quando nós somos acusados, irmãos,
de preconceituosos, homofóbicos, intolerantes, por defendermos firmemente os valores da Escritura. Perseguição, irmãos, não é a verdade. Embora muitos que professam falsamente fé em Jesus nos sirvam de péssimo exemplo no mundo, como era o caso destes que foram citados nos 9 primeiros versos do capítulo 3, e aí a gente carrega a pecha, né, de ser tudo isso, porque existem alguns que constantemente dão mau testemunhos e professam falsamente fé em Jesus. O fato é que nós vivemos sempre a sofrer com as pressões da hostilidade do mundo contra a nossa fé. E foi o próprio Jesus que disse que seria assim. Não é Paulo que está falando isso para Timóteo agora, não. Paulo não está falando isso da cabeça dele. Não é porque foi assim com ele que ele está falando que vai ser assim com todo mundo. Foi Jesus que disse que ia ser assim. Foi Jesus que olhou para os seus discípulos em dado momento e falou assim: olha, o que eles estão fazendo comigo, eles vão fazer com vocês também. Eles vão fazer com vocês também. Não pensem que vai ser diferente. Em contraste agudo aqui, irmãos, com a realidade que era pintada pelos falsos mestres, de uma vida boa, Paulo, em dado momento aqui, ele vai dizer que eles procuravam lucro, eles agiam entendendo que a fé era um meio para que eles pudessem obter lucro, e de fato obtinham. Não pensem que não obtinham, não. Quando eles enganavam, quando eles vendiam para aquelas pessoas naquelas comunidades uma realidade totalmente diferente daquela que de fato é a realidade de uma vida verdadeiramente cristã, quando estes homens, irmãos, eles faziam isso, eles já estavam a nos fornecer os exemplos para que nós pudéssemos fazer uma leitura daquilo que fazem muitos hoje. Muita gente que prega e fala, diz estar pregando o evangelho, vendendo uma vida fácil, sem problemas. Olha, vem aqui na frente e seus problemas vão ser resolvidos. Você vai conseguir pagar todas as suas contas. Você não vai sofrer mais com o desemprego. O Senhor vai abrir as portas para você. Olha, os problemas na sua família vão ser resolvidos. Você não vai sofrer com a hostilidade mais dos seus irmãos, dentro de casa mesmo, dos membros da sua família, não. Vem para cá, que você vai ver como é que com Jesus é diferente. Com Jesus a vida é boa. Com Jesus a vida é mansa, é tranquila, é aguinha com açúcar. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Todos os que querem viver piedosamente, eles vão sofrer. Eles vão sofrer. Um verdadeiro cristão, ele carrega estas marcas, estas cicatrizes. Isso é o preço que qualquer crente paga por sua lealdade a Cristo. E para finalizar, o apóstolo Paulo, no verso 13, diz assim: mas os homens perversos e impostores, referindo-se aqui, mais uma vez é preciso lembrar que ele está falando isso na esteira aqui dos falsos mestres que ele havia mencionado nos 9 primeiros versos. Ele diz: mas os homens perversos e impostores, quais são? Vamos lá, verso 2. Os egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Estes perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quando Paulo diz aqui que estes homens, eles irão de mal a pior, Paulo não está falando assim: gente, fica tranquilo. Timóteo, fica tranquilo. Você vai olhar para esses caras aí, esses caras estão bem agora. Esses caras têm programa na televisão. Esses caras andam de carrão. Esses caras têm dinheiro à beça.
Mas fica tranquilo, que a vida desses caras vai ficar uma desgraça daqui para frente. Nossa, vai arruinar, eles vão perder tudo, vai virar mendigo. Não, Paulo não está falando isso. Quando Paulo diz que que eles irão de mal a pior, Paulo está dizendo assim, eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Inclusive, continuar obtendo êxito, o êxito esperado deles, daquilo que eles fazem. Eles vão continuar colhendo os frutos que eles plantam. E que para muitos deles, se o objetivo deles é o lucro, eles vão continuar tendo lucro. Eles vão conseguir enganar as pessoas. Eles vão continuar conseguindo perverter comunidades inteiras. Eles vão continuar como guias cegos, guiando pessoas para o inferno, assim como eles vinham fazendo. Mas Paulo diz que o instrumento que eles usam para destruir a vida de muitas pessoas, a arma que eles usam, que é o engano, vai ser a mesma arma que vai ser usada para matar eles. Eles continuarão enganando e sendo enganados. Porque à medida que eles obtêm êxito ao enganar os seus ouvintes, ao professar a mentira que eles professavam, eles também vão se afundando cada vez mais no erro e no engano. A corda que eles usam para poder amarrar e chicotear os outros vai ser a corda que vai ser usada para enforcar eles. A marca, irmãos, de um verdadeiro cristão é uma vida completamente distinta, uma vida vivida à semelhança daquilo que nós observamos aqui no procedimento de Paulo e do próprio Timóteo. E é uma vida completamente diferente da vida destes falsos mestres aqui, que apresentavam diversos problemas em seu caráter, que só desejavam obter lucro, que se enveredavam por este caminho do falso ensino, justamente porque eles não queriam sofrer por causa da cruz de Cristo. Em outras de suas cartas, não a Timóteo, Paulo vai falar sobre alguns inimigos e alguns falsos mestres judaizantes que eles ensinavam sobre a circuncisão, se não me engano, Gálatas, porque eles queriam fugir da cruz de Cristo. Eles queriam fugir do sofrimento intrínseco à verdadeira vida cristã. Mas nós precisamos entender aqui quais são essas marcas. Uma vida distinta, um testemunho fiel, uma realidade pautada no ensino verdadeiro e sofrimento e perseguições. São marcas da nossa vida. E veja bem, irmãos, isso nos faz considerar aqui algumas coisas. Olha, se o ambiente em que eu tenho vivido, eu tenho sido capaz de me manter nele sem que isso me custe alguma coisa ou me cause quaisquer conflitos, talvez seja um bom meio da gente acender um alerta. Se eu trabalho num lugar onde eu vejo constantemente as pessoas ali fazendo coisas que não se deveriam fazer, ou se na minha família eu, por medo de me indispor, eu evito assumir uma posição firme diante de coisas que são claramente reprováveis diante do Senhor, ou quando eu, para poder manter-me bem com qualquer pessoa, eu não exerço o meu amor para com ela, às vezes assinalando o erro daquela pessoa e me dispondo a ajudá-la a sair daquele lugar, porque fazer isso vai me causar talvez um conflito, talvez eu não consiga ganhar o meu irmão. Quando a gente está vivendo, quando eu estou ali naquele grupo do WhatsApp, onde rolam conversas imorais e às vezes até algumas fotos, vídeos imorais mas é o meu grupo de amigos, é o grupo
da galera que joga bola junto, é o grupo do trabalho. Quando não se há uma disposição para indisposição, é preciso acender uma luz amarela aí. Porque a realidade, irmãos, é que nenhum de nós, se desejamos de fato e fielmente seguir ao Senhor, vamos passar desapercebido nesse mundo. Alguém vai querer avacalhar a vida da gente. Alguma coisa o inimigo vai fazer para poder causar desconforto, desestabilizar a gente, desanimar a gente, assim como era com Timóteo, entristecer a gente, fazer a gente duvidar, colocar nuvens diante dos nossos olhos, nos impedindo ali de contemplar o Senhor e de então confiar nele. Essas são marcas, irmãos, de uma vida de fato cristã. Uma igreja verdadeiramente fiel, ela incomoda. Ela tem que incomodar. Ela tem que incomodar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Nós vamos orar agora, finalizando o nosso estudo, esse trabalho. E, em especial, acho oportuno nós nos lembrarmos de orar pela nossa Assembleia. Muitos pedidos foram apresentados aqui, mas na eminência da realização da nossa Assembleia para a eleição pastoral, em domingo, é um tempo oportuno para nós orarmos, para incitarmos os nossos irmãos a estarem presentes. Nós tivemos problemas técnicos aqui, tanto no último domingo quanto hoje, né, com a transmissão. Então, é muito possível que irmãos que não conseguiram vir até aqui não tenham recebido o aviso, mas os avisos estão circulando ali pelo IDI nos demais meios de comunicação da igreja. Mas, se você se lembrar de um irmão seu, fala assim, irmão, domingo é dia de você exercer seu papel lá, de cumprir com o seu compromisso, aquele que você assumiu lá quando fez sua pública profissão de fé. Você tem que estar presente na igreja para poder participar dessa votação. É um passo importante para qualquer comunidade que se dispõe a isso, e nós vamos orar por isso. Eu quero chamar o Elton para vir aqui à frente, se possível, orar por nós, nos despedir e orar, nos lembrando aí da Assembleia no próximo domingo. Daí mesmo? Beleza.